Paulo escreveu aos Colossenses para orientá-los com relação à prática cristã, para dirimir dúvidas, para explicar a eles o que era o verdadeiro evangelho. Quais eram os problemas que Paulo tinha então na igreja de Colossos? Por que ele escreveu para a igreja de Colossos? Quais eram os problemas que eles estavam enfrentando? Vamos ver Colossenses 2, 11 até o verso 15. Nele, ou seja, em Cristo, também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Por que ele estava falando de circuncisão? Porque nas tradições religiosas dos judeus, a circuncisão era algo indispensável para identificar o povo de Deus. Para pertencer ao povo de Deus, a circuncisão devia ser feita. E aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo ainda entendiam, que os gregos que se convertessem deviam ser circuncidados. Paulo mencionou a circuncisão que não é feita por mãos humanas, ou seja, a circuncisão de Cristo, ou seja, a circuncisão do coração. Isso está em contraste com a circuncisão física, uma das principais exigências da lei cerimonial. Veja, não mais a circuncisão da carne, mas a circuncisão de Cristo. Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com eles no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Agora não era mais a circuncisão que era o sinal do povo de Deus, mas o batismo. O batismo é a demonstração pública da aceitação do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ao ser sepultado na água, submergido na água, o crente mostra que morreu para o mundo, mas imediatamente ressuscita tal qual o Senhor Jesus. Veja o verso 13. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O que é isso? Isso é a experiência da conversão. O Senhor Jesus Cristo pega aqueles seres humanos que estavam mortos nos delitos, mortos pelos pecados, pelas transgressões, e agora dá vida perdoando todos os delitos. Essa experiência de conversão é descrita como um momento em que estávamos mortos em nossos pecados e recebemos vida juntamente com Cristo, que perdoou todos os nossos pecados, conforme Colossenses 2,13. Veja, irmãos, coisa maravilhosa. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mortos nos nossos delitos, afastados de Deus, condenados à morte. Mas o Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, perdoa os nossos pecados e dessa maneira nos habilita para estarmos próximos de Deus. Nos justifica diante de Deus. Faz com que tenhamos a vida eterna. Veja ainda, continuando, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando-os na cruz. O que era esse escrito da dívida que foi encravado na cruz? Que dívida é essa? Essa dívida pode ser a lista de acusações contra nós, os nossos pecados e as nossas falhas, a nossa dívida moral para com Deus. A relação das nossas falhas, essa é a nossa dívida, é isso que devemos. Mais ainda, o que mais também pode ser essa dívida, as ordenanças, a lei cerimonial que foi abolida com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Veja, o Senhor encravou na cruz o que? A nossa dívida. Também a lei cerimonial, encravada na cruz, não eram mais necessárias, nós não devemos mais. E também não eram necessárias mais as ordenanças. Mas quais eram essas ordenanças? A palavra ordenanças descreve decretos legais, seculares ou eclesiásticos. Esse termo grego aparece apenas mais uma vez nos escritos de Paulo, em referência à lei cerimonial, que servia como uma parede de separação entre judeus e gentios. Todos os rituais judaicos, todas as ordenanças, todos os sacrifícios, toda a maneira de se achegar a Deus, impedia que os estrangeiros assim o fizessem. Se constituía numa parede de separação. Essa parede de separação foi demolida
pelo Senhor Jesus. Paulo parece reforçar que os crentes gentios, os estrangeiros, não precisam guardar a lei cerimonial, inclusive a circuncisão, nem obedecer aos regulamentos de pureza relacionados a essa lei. As ordenanças, os rituais que apontavam para Cristo foram abolidos na cruz, porquanto Cristo já havia chegado e não era mais preciso apontar para ele, pois ele se tornara uma realidade presente. Mas e com relação à lei moral? Muitos crentes hoje dizem que por causa dessa atitude de Cristo de cravar a lei na cruz, que lei foi essa? Então agora não é mais preciso guardar o sábado, porque o sábado era uma cerimônia, era um ritual judaico, era uma ordenança judaica. Será que é assim? Paulo não sugeriu que os 10 mandamentos fossem cravados na cruz, especialmente porque ele define o pecado como a violação dos 10 mandamentos. Paulo esclarece: pecado é transgredir a lei. Outra interpretação sustenta que o escrito da dívida, cravado na cruz, não se refere à lei moral, mas consiste numa metáfora da nossa dívida moral para com Deus por causa do nosso pecado. Veja Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, qual que é o salário? O salário é uma paga natural, você trabalhou e você recebe o salário. O salário do pecado, ou seja, a paga natural, a atribuição do pecado é a morte. E o Senhor Jesus agora nos salvou desta morte. Foi essa dívida moral que Jesus cravou na cruz em nosso lugar. Mas, irmãos, suponha que os 10 mandamentos tivessem sido abolidos. Como é que nós definiríamos, então, o pecado? O que é o pecado? A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Sem lei, como reconhecer o pecado? Ficaríamos, então, sem saber o que fazer, o que é pecado, o que não é pecado. A lei de Deus mostra o pecado. Muitos acham que os adventistas pensam que vão ser salvos pela lei de Deus. Mas não vamos ser salvos pela lei, mas nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, unicamente pelo Senhor Jesus Cristo. E ao sermos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, aí vamos buscar fazer o que Ele manda. E vamos encontrar o que Ele manda nos 10 mandamentos, na Bíblia Sagrada, no Evangelho. Nós vamos então agora viver de acordo com o plano de Deus. Vamos reconhecer o pecado. Por que vamos reconhecer o pecado? Porque permanecem os 10 mandamentos. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, a gente possa entender isso plenamente. Somos salvos unicamente pelo Senhor Jesus, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Isso é um dom, é um presente imerecido. Essa é a graça, é o amor de Deus. E agora, então, que somos salvos, nós vamos buscar fazer a vontade de Deus da melhor maneira possível, como eu tinha dito já nesta lição. Agora é o processo de santificação. Nós somos justificados por Cristo e agora queremos ser santificados também por Cristo, vivendo cada dia melhor a vontade de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós e que essa seja a minha experiência, seja a tua experiência. Viver de acordo com a vontade de Deus. Estar se santificando a cada dia, aguardando a breve volta do Senhor Jesus.